Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Um trechinho dessa canção que é bastante cantada aqui na nossa igreja, Redenção, do Projeto Sola. E com ela nós abrimos o nosso mais um Fala Jovem, né? Na última sexta nós não tivemos o Fala Jovem devido ao fórum de mulheres, e acredito que foi uma bênção também para as irmãs, e aí nós deixamos esse momento para as irmãs refletirem, serem abençoadas. Mas hoje nós vamos dar continuidade sobre um assunto que ele é muito pertinente para a nossa vida como cristão, para nós aprendermos acerca do orgulho, que é algo que nós vivemos bastante assim no nosso dia a dia. Talvez muitos de nós já fomos orgulhosos, um pouco orgulhosos na nossa vida, né? E a gente está aqui para aprender um pouco mais, mas antes de tudo a gente vai apresentar os nossos convidados, né? Ao meu lado aqui nós temos o Léo, que é um dos membros da nossa igreja, também atua como dirigente. Mas acho que a maior façanha do Léo foi ter casado com a Vanessa, né, Léo? Ter conquistado o coração da Vanessa e é isso. Nós estamos aqui com o nosso amado irmão Léo Vieira. Se puder se apresentar aí. Amém, meu irmão. Para mim é uma oportunidade maravilhosa de poder estar aqui, aprendendo com vocês dois e falando acerca desse assunto, como você bem falou, que é bastante pertinente nos dias de hoje. Amém. E aí nós temos o nosso pastor, querido pastor Eduardo, o nosso pastor titular, mais de 20 anos, né, pastor? Liderando a nossa igreja. Então a gente vai falar sobre o assunto, apresentar o pastor Eduardo aí também. É isso aí, estou feliz, Douglas, pelo convite. Eu acompanhei os dois últimos, né? E foram muito bons, assim, fui muito edificado. E eu espero que aqui seja também muito edificante para todos nós, né? Não só para quem está nos acompanhando, mas para nós aqui também, né? Que conversar sobre essas coisas com certeza sempre nos edificam, né? Amém. Já nós entrando nesse assunto, queria que a gente falasse um pouco sobre a definição, né, do que é o orgulho. A gente vai tratar sobre esse assunto, mas a gente precisa entender o que é, né? O que é o orgulho. Então, o senhor já, para introduzir o assunto, o que é o orgulho, pastor? Já na sua definição. Ok. Olha, o orgulho é o bastar-se, né? É o achar-se suficiente e sem necessidade alguma de nada acima de você. Portanto, o orgulho ele é muito relacionado assim com a ideia de que a existência de Deus ela não faz sentido ou diferença alguma para a vida daquele que pensa assim. Ele até pode dizer, olha, mas eu creio em Deus e tudo, né? Mas a partir do momento que você crê em Deus, você crê que existe algo acima de você e que você não se basta. Você precisa estar submisso ou submetido, né, à autoridade desse que está acima de você. Então a pessoa pode muito bem dizer, não, eu acredito que existe um Deus, mas viver como se ele não existisse. E isso é uma forma de viver orgulhosa, né? Nós sabemos que, por exemplo, existe o ateu. O ateu, definidamente ateu, ele logicamente é definidamente também orgulhoso, porque ele vai dizer que a vida dele basta, que o que ele tem e o que ele é por aquilo que ele vive, experimenta e a partir daquilo que ele mesmo faz. Não tem nada a ver com nada acima dele.
O ateu tem essa definição. Agora, complicado o orgulho no meio do cristianismo. Aí é complicado. Por quê? Porque nós cristãos entendemos e dizemos e afirmamos, cremos que existe um ser maior do que nós, que está acima de nós. E nós dependemos exclusivamente e absurdamente desse ser. Inclusive o ar que nós respiramos, a composição física que nós temos foi dada por Ele, o intelecto nos foi dado por Ele, e existe a questão de dons, que segundo a Bíblia diz, Ele distribui segundo a sua vontade. Então nós somos completamente dependentes desse Criador. Então o orgulho dentro do cristianismo é uma coisa terrível, partindo desse princípio, Verdade. Partindo do princípio que o orgulho ele é pecado, O orgulho ele é pecado exatamente por isso, pela rejeição de que existe algo acima de nós. O orgulhoso nunca vê algo acima dele, O orgulhoso se basta, sempre se basta. Com certeza. Então, o orgulho por si só ele é um pecado, mas a gente sabe que não existe um pecado maior e um pecado menor, A Bíblia deixa bem claro. Mas a gente pode dizer que o orgulho ele introduz outros pecados, pastor? Assim, o ser orgulhoso, ele desperta outras coisas no ser humano, outros defeitos? A partir do momento que o indivíduo se basta, ou seja, ele vive só para si. Então ele não está... Geralmente o que o orgulho gera de cara, O egoísmo, certo? Por quê? Porque você, por se bastar, você não acha que você dependa de ninguém. Você não precisa depender de ninguém. Você não depende de nada. Você é aquilo que você é por si só. Então o egoísmo é o primeiro. Por quê? Porque o que gera um egoísta? É aquela pessoa que precisa pensar só em si e jamais no outro. Esse é um primeiro pecado. Um outro pecado do orgulho, que talvez seja muito forte e as pessoas não percebam, é o da vanglória e da autopiedade. Eu vou falar do orgulho baseado na autopiedade. É aquele que a pessoa diz assim: rapaz, já sofri demais, já passei por muita coisa na vida, já fui muito pisado, já fui muito maltratado, eu mereço estar aqui agora recebendo isso ou ganhando isso, porque eu já sofri demais. Esse é o orgulho da autopiedade. Aí tem o orgulho da vanglória, que é o cara que diz: não, mas eu lutei, eu batalhei, e por isso é que eu estou aqui, porque eu fiz por onde. Aí é o pecado da vanglória e o pecado da autopiedade, todos relacionados ao orgulho. Então nós temos aqui, rapidamente, o egoísmo, a vanglória e a autopiedade. São 3 pecados assim de cara, mas eu poderia enumerar mais, acho que o tempo não vai dar. Com certeza. Lauzão, qual é o grande problema que o orgulho gera na vida do indivíduo, Pois é, meu irmão, pegando o gancho do que o nosso pastor falou, baseado na vida de um cristão, é mais ou menos isso, o orgulho, ele quer nos bastar, ele quer trazer para si a glória que de fato é só de Deus, e por isso que nós, como cristãos, eu acredito que nós temos que todos os dias quebrar o nosso orgulho, se prostrar diante de Deus, porque não é fácil, em todas as áreas que a gente vai, o orgulho sempre está sendo testado. Se a gente, na maneira que a gente se expressa, na maneira que a gente se fala, na maneira que a gente possa possuir algo, sempre nós estamos orgulhosos daquilo que temos. E aí, como o pastor falou, até o ar que nós respiramos, nós devemos ao Senhor. Até o ar que nós respiramos. Então, assim, esse é um grande problema e bastante pertinente, que nós deveríamos ter um pouco mais de cuidado, porque do orgulho, como o pastor falou, nasce filhos, E aí é justamente isso, a questão da vanglória, de querer mérito para si. E tem pessoas que vai até um pouco mais adiante, pastor, no sentido de que Deus deve aceitá-lo da maneira que ele é. E isso é um problema muito grande, porque de fato não é nós que dizemos quem é Deus que diz que quem somos nós, e nós temos que se adequar diante do que ele quer para nós. E aí eu acredito que seja um ponto muito importante, que nós devemos quebrar esse orgulho todos os dias para poder se achegar a Deus. Eu acho que foi muito importante isso que o Léo falou, essa ideia, de encarar Deus de frente, olho no olho, e Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou, não reconhecimento da grandeza, da majestade de Deus e da nossa pequenez. Porque, na verdade, a humildade, que é o inverso, do orgulho,
ela não é nada mais, nada menos do que o reconhecimento exato do que nós somos. Só isso. Para você ser uma pessoa destituída de orgulho, é só você reconhecer exatamente quem você é. Se nós formos reconhecer exatamente quem nós somos seres completamente falíveis, né? Nós não escolhemos o lugar onde nascemos, nós não escolhemos a composição física que queríamos ter, nós não escolhemos a capacidade de domínio intelectual que hoje temos. Tudo isso, nós cristãos acreditamos, né, foi direcionado por Deus. Foi Deus que direcionou tudo isso na nossa vida, né? Coordenou tudo isso em nossa existência. Então a humildade é o reconhecimento disso. E o orgulho é uma loucura. Porque o orgulho é uma tentativa como diz lá em Jeremias, né, do machado dizer para a mão do que está usando, questionar por que está sendo daquele jeito, né? Quer dizer, é nós olharmos para um Deus infinito, que diante dos olhos dele, a Bíblia diz que está passado, presente e futuro, e nós olharmos para ele e dizermos a ele a maneira que ele deve proceder em relação a nós. Como o Senhor deve lidar comigo, como o Senhor deve fazer as coisas comigo. Enfim, é uma loucura. O orgulho é uma loucura. Eu acho que o coração orgulhoso ele é autossuficiente, né? E existe um grande problema, principalmente para o cristão orgulhoso. Porque se o orgulhoso é aquele cara que ele se acha independente, ele não se acha fraco, ele se acha forte. E ele não se achando fraco, ele não vai buscar a Deus em oração, né? Ele não vai buscar a santidade. Então é um grande problema, né, pastor? A questão do orgulho. Porque ele vai... Logo que eu falar. Pode falar. Não, eu ia pegar o gancho, porque eu passei por uma situação agora essa semana que vale a pena, retrata muito bem o que você falou. O orgulho, às vezes, e muitas das vezes, nos distancia de fato de Deus. Porque quando você chega para falar sobre Deus e como Ele se revelou nas Escrituras para algum irmão ou para alguém, as pessoas falam logo, eu tenho Deus. Né, Douglas? Eu tenho Deus. Só que a gente não está dizendo que aquela pessoa não tem Deus. Nós estamos falando de relacionamento com Deus. Que não é todo mundo que tem. E Ele se revela graciosamente aos seus. E é isso que você falou, que eu passei por essa semana eu passei por isso. E eu me lembrei agora. Eu fui falar com essa pessoa e a pessoa, não, né? Calma, é só a questão do relacionamento. E eu acho que o orgulho é que nos trava, né? O orgulho é que nos trava diante de Deus. Que a ação do Espírito Santo vem, quebra o nosso eu, quebra o nosso ego, para que ele possa se revelar para nós. Eu pegando esse gancho aí que é o orgulho espiritual, né, Douglas, a ideia, né, que o Léo está colocando aí, que é uma coisa terrível, né, e que Jesus tanto alertou a gente sobre isso, né, alertou os fariseus na época e é um alerta para nós também, por isso que está nas Escrituras, né. E eu estava vendo aqui, lembrando de Mateus 23, quando Jesus vai falar sobre isso, né, ele diz uma coisa muito dura sobre isso, sabe? E tem a ver assim com o nosso conhecimento intelectual, quando a gente começa a conhecer mais Deus e a gente acaba querendo humilhar alguns irmãos que não têm tanto conhecimento ainda, porque a gente já adquiriu, né, um entendimento maior sobre determinadas coisas. Tem a ver com posições que nós ocupamos na igreja em si, né? Por exemplo, alguém toca, alguém canta, alguém recebeu um dom, que assim, Douglas, existem dons que eles são mais vistos, né? Por exemplo, você tem um dom de músico, né? Você é muito visto, né? Você tem esse dom, você é o líder dos jovens, tem um dom de liderança. É lógico que você é muito visto. Então você é muito tentado ao orgulho, né? A achar que você está nessa posição e por estar nessa posição os outros são menores que você, né? Quando na verdade nós estamos nessa posição, mas tem irmãos que estão em posições não vistas que no reino de Deus são bem maiores que nós. Por quê? Porque são irmãos que sustentam essa obra com uma oração secreta. Ninguém sabe que ele ora por isso. Ninguém sabe que ele ora por nós. Que ele ora por mim enquanto eu prego, que ele está orando por nós aqui enquanto falamos, para que isso aqui chegue, né, no coração das pessoas. Que ele ora pelo Douglas, que ele ora pelo Léo, entendeu? Então a gente não sabe, essas pessoas são escondidas, né? E ao mesmo tempo que são escondidas, elas estão protegidas do orgulho e da vaidade. Então é um risco muito grande essa questão do orgulho espiritual. Aí Jesus vai e falou o seguinte, né? Na cadeira de Moisés, 23, né? Mateus 23. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, né? E aí é interessante o que Jesus quer dizer aqui: dizem e não fazem.
eles eram extremamente religiosos. Se a gente parar para pensar, Jesus não está falando disso, sabe? Do que Jesus está falando? Jesus está dizendo o seguinte, no verso 4: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras. Era aqui que Jesus queria chegar, com o fim de serem vistos pelos homens. Esse é o orgulho espiritual, entendeu? Você faz a coisa com o fim de ser visto. Ou seja, se a gente está fazendo esse momento agora, né? E aí, se a nossa preocupação for como as pessoas vão nos ver, se elas vão nos considerar inteligentes, espirituais, sábios, nós estamos totalmente rendidos à possibilidade de sermos vencidos pelo pecado do orgulho. É mais ou menos o que Jesus fala naquele exemplo que ele dá dos 2 homens que subiram para orar, né, pastor? Sim. Que um realmente está pedindo misericórdia por Deus, né? Tem misericórdia de mim, mas o outro só quer ser visto, né? Coloca para Deus o que ele faz, aquilo que ele... Isso tem a ver com o coração orgulhoso, né? Exatamente. Bem lembrado, Douglas. Essa lembrança foi perfeita. Porque em tudo na vida cristã, nós podemos ser vencidos pela vontade de aparecer. Em todo momento. Às vezes a gente está num momento de louvor na igreja e a gente não foi impulsionado pela canção a levantar os braços, mas porque nós já entendemos que se levantarmos os braços pareceremos mais espirituais. Entendeu? Tudo uma questão de ser visto, né? Tudo uma questão de ser visto, que foi Jesus quem falou, né? Que os fariseus faziam tudo com um único propósito, ser visto pelos homens. Então a gente tem que ter muita noção disso. Até vocês falaram nas redes sociais, não foi no último, foi muito legal, muito edificante. A gente tem que ter noção até nas redes sociais também. Como foi falado aqui, né, naquele momento, eu estou publicando isso para quê? Para que as pessoas me achem inteligente, espiritual, ou estou preocupado com a vida das pessoas, em servi-los, em chegar ao coração delas por meio da palavra, né? Em ser instrumento do Senhor por meio disso? Porque se não for isso, eu estou fazendo igual um fariseu, estou fazendo por meio do orgulho. Verdade. Eu acho que tem a questão das pessoas não quererem se livrar do orgulho, principalmente os cristãos, por conta de que realmente eles amam, né, essa vida. Tem um trecho aqui, até do livro do Senhor, que o Senhor fala sobre isso. Sorrateiro como uma serpente, ele sai da jaula facilmente. É feio, me envergonha, mas na maioria das vezes eu o amo ardentemente. É o que me distancia do meu Senhor, o ego e o ego. Que o Senhor vai falar nesse livro, né, que, diga-se de passagem, é muito bom. O Senhor trata acerca só desse tema, né, do egoísmo. Isso que vai gerando no coração humano, porque ele distancia de Deus, porque ele se acha autossuficiente, né? E aí que eu vejo que a maioria dos cristãos, das pessoas que não querem lutar contra o orgulho, é porque amam, né, a vida que está, se acham realmente suficientes, então não precisam de ajuda, né? E tem até essa dificuldade de orar, de pedir a Deus, de clamar por ajuda. Então, realmente o orgulho ele tem esse grande problema, né? Você pode falar. Não, tranquilo. Pergunta para os dois agora. A gente sabe que tem essa questão a gente está falando sobre a autossuficiência que o orgulho gera. Tem a questão do elogio, né? Também a gente pode ser... O Léo, ele dirige o culto às vezes aqui, né? A gente pode dizer, pô, Léo, como você dirigiu maravilhosamente, né? E aí o coração do Léo, ele vai ser tentado a, pô, eu sou o cara, né? E até onde eu posso saber ouvir um elogio e não tratar aquilo com orgulho, que o meu coração não se sinta dizendo que porque eu fiz, eu sou o cara, né? Porque geralmente o orgulhoso ele faz isso. As coisas não acontecem sem mim, né, pastor? Como o senhor está falando aí, às vezes numa posição onde a pessoa vai ser muito vista, o senhor também, que o senhor prega, né? Geralmente é quando a pessoa recebe um elogio, eu preparei um sermão, realmente as pessoas gostaram e até onde o elogio ele pode ser legal e até onde ele pode levar a pessoa a ter um orgulho no coração. Mas a pergunta para os dois, quem quiser responder. Eu creio que nós nascemos tendenciosos para algumas coisas, né? E se eu nasci tendencioso para aquilo, vou dar um exemplo. Se eu receber um orgulho, uma palavra de fui orgulhoso porque você falou, ou você dirige o culto bem, ou você fala bem, eu acredito que eu tenho que correr para casa e orar ao Senhor. Senhor, eu fui tentado a me orgulhar daquilo que só o Senhor pode ser orgulhado. Então, eu acredito que quando nós entendemos quem somos diante de Deus, entendemos os nossos pecados, confessamos para nós mesmos
E eu acredito que é uma válvula de escape da gente poder sanar isso em nós. Não é sanar, mas, digamos assim, uma hemodiálise até a eternidade, né? Porque todos nós somos sujeitos a elogio. Nosso pastor, você canta bem, como falou. Mas eu tenho essa preocupação de sempre combater isso em oração e leitura da palavra. Porque, de fato, nós estamos tentados a levar elogios e a mexer no nosso ego de fato, seja esse no nosso trabalho, aqui na igreja, enfim, em todos os locais. Eu acredito que o caminho deva ser por aí. Quando a gente recebe um elogio, a gente deve sempre entender o seguinte: essa pessoa está falando isso, e aí você deve recapitular do porquê que ela está falando isso, né? Por exemplo, quando a pessoa chega para mim e diz assim: pastor, que mensagem maravilhosa. Então o que eu recapitulo? Eu penso, a mensagem que não é minha, a mensagem que é de Deus, porque está na palavra, eu só fiz explicar. Uma explicação que eu dei, porque o Senhor me deu a condição intelectual de poder compreender a sua palavra por meio do seu Espírito e naturalmente explicá-la. Uma saúde para poder falar e expressar bem, que Ele também me concedeu, porque senão não estaria aqui nessa condição para poder transmitir, né, o que Ele quer que transmita. Nesse tempo que Ele deu e me fez com que eu nascesse nesse tempo para explicar essa palavra a esse irmão nesse tempo. Então eu recapitulo toda a ação de Deus sobre aquilo. E quando eu recapitulo toda a ação de Deus sobre aquilo, imediatamente quando a pessoa está falando, eu já reconheço ali que ela está louvando a Deus. Entendeu? Ela está louvando a Deus ao me elogiar, porque foi Deus que me deu a condição de estar ali. Então quando alguém diz: Léo, você dirigiu muito bem, meu irmão. Então o que o Léo deve pensar? Olha, o que ele está elogiando é Deus, o Deus que me resgatou, que me tirou das trevas, que me deu a condição de estar aqui, podendo anunciar a sua palavra, podendo falar com amor, com paixão e de maneira verdadeira. Tudo isso quem construiu foi Ele. Então quando a gente diz, quando a pessoa geralmente elogia-nos, nós costumamos dizer: glória a Deus, meu irmão. Que isso seja real, que a gente não esteja usando apenas uma frase como jargão, né? Mas seja realmente no nosso coração, que a gente esteja dizendo: Deus seja glorificado por isso que você está dizendo, porque o que você está dizendo é por causa da ação dele. E aí eu lembrei de Isaías 10, né? Quando Deus, porque Deus usa quem Ele quiser, a gente sabe disso, a Bíblia fala nisso, né? E Isaías 10, Deus usa a Síria para fazer justiça, para destruir alguns povos pagãos. Acontece que o rei da Síria começou a achar que o poder estava com ele, que o poder estava no exército dele, que o poder estava na capacidade que ele tinha de vencer aquelas batalhas e de derrotar aqueles inimigos, e o rei começa a se vangloriar. Aí em Isaías 10, Deus diz uma coisa muito simples, ele fala no verso 8, que eles estão com o coração completamente, como é que se diz, enganados, porque eles pensam que a força vem dos seus príncipes, mas a força vem do Deus que quis usá-los. Então tem muita gente que se orgulha de um elogio porque traz imediatamente para si, né? Por exemplo, alguém diz: Douglas, como você toca bem? Aí você: pois é, eu toco bem, né? Você pega só essa, você não vai em busca da história de por que você toca bem. Eu toco bem porque eu me dedico, mas eu só me dedico porque Deus me deu condições de me dedicar. Ele me deu saúde e tempo hábil para me dedicar, por isso eu posso fazer isso. Isso é louvar a Deus. O orgulhoso, ele não consegue ir atrás, entendeu, Douglas, por que ele está fazendo isso. Ele imediatamente aceita aquilo como se ele fosse a fonte inicial daquilo. Eu sou bom mesmo, não tem ninguém melhor que eu não, ninguém toca melhor que eu, pregador aqui, eu sou o melhor. Aliás, se me dessem a oportunidade, eu estaria pregando muito melhor do que outros por aí, entendeu? O cara começa a chamar para si, ele não traz para a vida dele o porquê ele está ali. É a mesma coisa com a Síria, né? Eles estavam vencendo as batalhas, nós somos demais, e Deus diz: peraí, vocês não são nada, fui eu que imobilizei vocês para fazerem, né? Então é mais ou menos isso, né? Eu estava conversando até com o Léo esses dias, né? E a gente já conversa, introduzindo esse tema. Tem uma citação do Paul Washer que ele vai explicar, que ele vai sair ele termina o sermão e aí despede os irmãos, aí chega alguns irmãos para falar com ele, aí em específico com a senhora. Aí diz:
caramba, que sermão maravilhoso. Ele olha para a irmã e diz, você foi a segunda pessoa que falou isso hoje à noite. A primeira foi Satanás. E aí, o forrocha demais, né? Ele é duro, e você vê como ele já está evitando de se orgulhar de algo, sim. Né, pastor? É como eu falei, você tem duas formas. Você pode rejeitar no sentido de uma coisa que às vezes eu penso que aquilo está me pegando muito, eu oro a Deus e peço, Senhor, eu não quero prestar atenção nisso, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem... por exemplo, quando eu posto uma coisa na internet, eu não vou atrás de ver quantas curtidas teve, entendeu? Eu posto lá e abandono. Que Deus use o fim pelo qual eu postei, certo? Quando eu volto lá, que eu vou postar outra coisa, geralmente é lógico que eu vejo, tem um comentário, tem uma coisa lá e tudo, mas eu procuro não ter como fim isso. Então uma coisa que ajuda na manutenção do não orgulho é sempre ir fazer as coisas pensando em Deus em primeiro lugar. Então, quando eu vou pregar, por exemplo, eu penso no Senhor, que o Senhor abençoe essas pessoas. Então, quando a pessoa vem falar comigo, eu acredito que ela está falando porque foi abençoada pelo Senhor, entendeu? É sempre bom ter essa distinção que nos protege, né? De alguma forma, né? Nos faz com que nós não sejamos engolidos, né? Pelo orgulho imediatamente. O pastor João, um amigo meu, lá de Morada Nova, é um homem de Deus que me ajudou muito assim na vida dele. O pastor João fala assim, que quando a pessoa diz para ele, né? Depois de uma pregação, rapaz, você é um homem de Deus. Aí ele diz assim, rapaz, só porque você ouviu uma pregação, você não pode definir um homem de Deus por causa de uma pregação, né? Porque citar as escrituras ou explicar uma coisa não significa que você tem um relacionamento íntimo com Deus, não. Porque muitas pessoas podem simplesmente memorizar um sermão e repeti-lo no púlpito, né? Então alguns elogios também, Douglas, são exagerados, e a gente tem que levar isso em consideração também, sabe? Alguns elogios são porque gostam da gente, né? Rapaz, você é muito bom músico, mas a gente sabe que não é essas coisas, né? Eu toco, mas não é essas coisas também, não sou um, né? Ou você é muito bom pregador, eu prego, mas também não sou um Billy Graham, entendeu? Você tem que também fazer, né, o seu contraponto, né? É muito interessante, o pastor uma vez falou no púlpito que o culto nada mais é do que a lembrança do que Cristo fez. Toda semana nós estamos aqui. Então, quando nós somos fiéis às Escrituras Sagradas, meu irmão, não é nada sobre você, não. Não é nada sobre você, não, é sobre Ele. Não é a pregação, não é sobre o pregador. É o que está sendo pregado. Não é a minha palavra, é a palavra dEle. Eu não tenho o poder de salvar ninguém. Quem salva é Ele, é o Espírito Santo. Então, quando nós somos fiéis a isso e entendemos o que Cristo fez, não tem espaço para nós. A gente só tem que apontar e, meu irmão, vamos correr nessa direção, porque o caminho é aqui. Tem um puritano antigo, que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele falava o seguinte, quando as pessoas elogiavam o sermão, né, ele dizia, um sermão de uma obra que não fui eu que fiz, de um texto que não fui eu que escrevi, de um sangue que não fui eu que derramei. Então, toda a glória seja dada a Deus. Caramba, muito bom, né? Muito bom. Porque realmente a obra é de Deus, né? A gente é só instrumento que serve a Ele. Amém. Tem essa questão do elogio, e a gente terminou essa parte, mas que como o Léo estava falando, né? Que nós precisamos entender que até uma atitude humilde, né, da nossa parte, nós precisamos entender que realmente é Deus que comanda o culto. Às vezes você vem para a igreja, eu venho à igreja por causa do pastor Eduardo, porque ele é um cara que fala bem, ele é alguém que expõe bem as escrituras. Não, mas se já for o pastor Tiago, já tem um certo problema. Então aí que é um negócio no nosso coração, né? Porque a gente precisa tratar o nosso coração, porque a gente não está realmente servindo a Deus, a gente pode estar servindo a homens, né? E aí a gente precisa ter cuidado com isso. Porque realmente o problema do orgulho é um problema interno. Muitas vezes a gente não vai perceber externamente, né? Mas é um problema interno, porque no meu íntimo, eu me acho superior e eu também quero... crio ídolos, crio fãs. Eu sou fã do pastor Eduardo. Entendi. Tudo que ele fala eu acato. Tudo, olha, né, Douglas, isso que você está falando é muito perfeito. Olha só, isso que você falou da questão do orgulho que não dá para perceber. Por exemplo, tem gente que pensa assim, e isso é um orgulho. Há pastores que eu gosto de ouvir e há pastores que eu não gosto de ouvir. Agora, em que sentido? Não é no sentido assim, não, porque pastor fulano tal, ele expõe a Bíblia. Pastor fulano tal não fala na Bíblia. Ok, isso é natural. Você não gostar de um pastor que nem não explica bem a Bíblia ou sequer cita a Bíblia, né? Tem pastor que infelizmente sequer cita a Bíblia, né?
Ok, você fazer essa distinção. Mas quando você tem pastores que pregam a palavra, que expõem a Bíblia, né? E você diz, não, mas tem pastores que eu não gosto de ouvir, ou não tenho o mínimo interesse de ouvir. Isso é orgulho também. O cara pergunta, né, quem vai pregar, ou é convidado alguém de fora, esse eu vou ouvir. Entendeu? É como se ele estivesse dizendo assim, eu tenho uma intelectualidade tão alta e uma espiritualidade tão elevada, que não é qualquer um que eu escuto não, meu amigo. É orgulho total, é orgulho espiritual. O cara diz, não é qualquer um que eu escuto não, porque eu tenho uma intelectualidade muito alta, eu tenho uma espiritualidade muito elevada. Então isso aí para mim, então assim, uma coisa que eu aprendi com o Dr. Russell Shedd, que para mim, um dos maiores teólogos que esse país já teve, e eu tive assim, o privilégio de ouvi-lo uma vez lá no seminário, quando era aluno, né? Um homem impressionantemente de Deus. E o Dr. Russell Shedd falou uma coisa muito importante para nós, ele disse, quando você estiver no culto, você pastor, você teólogo, e o irmãozinho for pregar, saiba que todo homem de Deus e mulher de Deus que abre a Bíblia, se ele abre a Bíblia, ele vai falar de Deus. E se ele vai falar de Deus, ele está falando contigo. Então, o que o Dr. Russell Shedd dizia? Esteja sempre atento para anotar o que Deus vai falar por meio daquela pessoa ou para corrigir. O que Deus não falou e aquela pessoa pensa que está explicando direito. Então, você, como pastor, esteja atento ou para receber ou para corrigir. Entendeu? Então, o orgulho é essa coisa de você achar... Existem os locais que eu posso, que eu não posso, né? Às vezes as pessoas convidam determinados pastores para pregar, eu acho muito bonito, né? Por exemplo, o pastor Nicodemos, Hernando Dias Lopes, eles vão em várias igrejas, várias denominações, né? E eu conheço pastores, assim, do meu convívio, que, eu não vou não, igreja tal, vou nada, esse tipo de igreja eu não piso lá não. Queira ou não queira, é um pouco de orgulho, né? O cara quer dizer, meu nível pastoral não pisa nesse tipo de grupo, né? Enfim, é como você falou, Douglas, é uma coisa muito do íntimo da pessoa, né? Às vezes tocam músicas no louvor que eu penso assim, não, esse estilo eu não gosto, né? Eu não gosto, mas eu vou respeitar os irmãos, rapaz, porque, olha aí, tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta desse estilo aí, né? E vira totalmente um culto voltado para você, né, pastor? É o culto para o cara, né? Você vem para a igreja, não tem que tocar música que eu escuto, a palavra tem que falar comigo, porque se o pastor não utilizar as palavras certas ali e tal, é muito como a gente vive nessa cultura reformada, não dizendo que é um malefício, mas se torna um malefício você colocar no seu coração e criar ídolos quando você olha para um pastor e diz, eu só escuto se for aquele pastor, né? E aí, tem algum comentário, irmão? Só para completar, né? Por isso que o nosso Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 5, verso número 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão os céus, né? Ou seja, nós temos que entender a nossa falência diante de Deus por conta disso, do que Cristo fez. Não é por conta do que nós fizemos, não é porque eu falo bem, não é porque o pastor prega bem, é por conta de que Cristo fez. E a humildade tem que ser sempre. Nós temos que buscar a humildade de Jesus, como Jesus nos ensinou, para que a gente não alimente o orgulho do nosso coração. Amém. É isso. Eu gosto muito de ouvir o pastor Billy Graham. Gostava muito de ouvir, ainda às vezes eu dou uma vasculhada nas pregações dele. Porque você vê algumas colocações que não são teológicas, né, pastor? Aquelas coisas mais... Mas é diretamente com você, falando da cruz, falando a respeito da salvação, da obra de Cristo. E eu gosto de pastores que falam com vigor, falam acreditando no que estão falando, né? Às vezes tem cara que só solta algo, é conhecimento. A gente vive na era do conhecimento, eu sei, né? Quer mostrar que sabe. Eu conversando com o pastor Tiago Sanches no dia desse, e a gente tratando sobre um determinado livro, ele analisando, rapaz, esse livro é muito difícil de ler, mas aí por que, pastor Tiago? Porque por conta do cara, ele dificulta a leitura do cara que vai ler, por causa que ele quer escrever bonito, ele quer passar toda uma forma de escrever legal, né? E eu amo o Billy Graham por isso, um dos pregadores, né, o Billy Graham, porque ele prega com simplicidade, ele acredita naquilo que ele prega. Eu acho isso muito legal. Isso que você tocou também é muito interessante, porque há um certo orgulho intelectual às vezes, né? De você demonstrar para as pessoas que você tem um elevado intelecto na escrita, na fala, né? E isso também é uma forma de você ser engolido pela vaidade, né? Pelo orgulho. É muito importante você fazer como Jesus fazia, né? Imagina a mente de Jesus como era. Vocês conseguem imaginar a mente de Jesus? É uma coisa elevadíssima, né? Nós estamos falando da mente de Deus encarnada em um homem. No entanto, Jesus ele conseguia trazer as realidades eternas para uma realidade terrena tão simples que a gente fica encantado, né?
olhar as aves dos céus, não plantam nem semeiam, o Pai as alimenta. É um ensinamento elevadíssimo, mas trazido para a terra, né? Trazido para o chão. Inclusive a palavra humildade vem de terra, né? Humo. A palavra no grego é humo, para a terra, né? Ou seja, o humilde é aquele que põe o pé no chão, né? Então Jesus, ele trazia essa condição de trazer as coisas para o pé no chão. E ele chegou a dizer: olha, eu não vou falar mais coisas para vocês, porque você não tem como compreender. E aí ele trazia essas coisas para uma compreensão. Então nós, quando nos vangloriamos assim de intelectualidade, né, de citar grego, hebraico, citar teólogo, eu acho que isso tem o seu lugar. Tem um momento que você está junto de outros que também amam e gostam daquilo, você pode compartilhar com eles. Mas eu não posso chegar numa igreja simples, né, como é a nossa igreja é uma igreja simples, graças a Deus por isso. E eu não vou ficar citando aqui filósofos, não tem sentido algum, a não ser as pessoas olharem para mim e me darem vanglória. Rapaz, o homem é inteligente, viu? O homem é sábio, viu? Toda essa atração para si, ela é perniciosa. Toda vez que você atrai para si alguma coisa, isso é pernicioso. É muito pernicioso. Você tem que sempre fazer com que a atração seja o Senhor, né? Para você poder se livrar desse perigo. Amém. A gente já está correndo para o final, né? Mas o homem ali não demonstra sentimento, não. Ele demonstrou para você? Ele demonstrou para você alguma coisa? Não. Demonstrou já, né? Deu uma chegada ali já. Abraço aí para o Vinícius que está nos ajudando aí. Então a gente já vai para o final, pessoal. Queria saber dos dois, né, a respeito como lidar com a questão do orgulho, né? Como a gente pode tratar esse pecado, porque a gente sabe que o orgulho ele é pecado e nos afasta de Deus. Aí para encerrar eu queria uma palavra do Léo e uma palavra também pastoral do nosso pastor sobre isso. Como o cristão ele pode lidar com o orgulho, como ele pode vencer, aliás, o orgulho, né? Também, porque a gente está nessa terra para nós lutarmos contra o pecado, né? Em santidade ao Senhor. Nós precisamos, por amor a Ele, nos santificar. Isso envolve lutar contra o orgulho, né? Amém. Então, como é que eu posso fazer isso, né? Vou falar para o Léo e depois o pastor. Você quer que eu comece? A primeira vez foi eu, agora vou passar a palavra para o Senhor. Eu vou citar Jeremias, que eu acho que é perfeito essa tua pergunta, Douglas. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, ou seja, não se orgulhe, né? O sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. São as três coisas que a gente mais se orgulha nesse mundo, né? A gente se orgulha por causa da sabedoria, a gente se orgulha pela força, né? Ou seja, pela beleza física, né? Por alguma coisa que a gente tenha nesse sentido, e a gente se orgulha pela riqueza, por ter conquistado alguma coisa, né? Que é aquilo que João fala em 1 João 2,16, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. É o nosso orgulho, né? E aí no verso 24 ele vai dar a cura para isso. Como você falou, Douglas, a gente tem que lutar por isso, né? E aí ele dá a cura no verso 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então a única coisa que vai fazer a gente se libertar do orgulho é conhecer Deus. Quanto mais você conhecer Deus, você diz: rapaz, Deus é isso, Deus é esse poder, Deus é essa majestade, Deus é essa glória. Rapaz, o que sou eu diante disso? O que é a minha voz cantando diante disso? O que é a minha voz pregando diante disso? O que é meu comportamento diante do que Jesus fez? Ora, meu sofrimento, como é que eu vou me vangloriar do meu sofrimento? Olha o que Jesus sofreu. Ou como é que eu vou celebrar uma vitória? Essa vitória, que vitória, rapaz? Vitória é a que Jesus conquistou, entendeu? Quanto mais você conhecer a Deus, menos orgulho você tem, vai diminuindo cada vez mais. E uma outra coisa importantíssima é que a presença de Deus para nós seja viva, real, como uma sombra da gente, né, diante do sol, né? Porque quando a gente está na presença de Deus, não tem orgulho não. Se você estiver mesmo na presença de Deus, não conheço alguém que na presença de Deus tenha orgulho. Eu tenho amigos e amigas que me falavam isso quando eu era seminarista, eu não conseguia compreender. Eles me diziam assim: rapaz, eu só leio a Bíblia de joelhos. Eu ficava, meu Deus, eu ficava pensando, como assim, né? Eu leio sentado, né? Eu leio na minha mesa, né? E eu ficava vendo aquela experiência, que eram pessoas já mais velhas, né? Que eu, já de experiência cristã maior. E eu ficava pensando aquilo, só ler a Bíblia de joelho. Rapaz, à medida que eu fui conhecendo Deus, há momentos que eu estou lendo ali, né, sentado, e digo: rapaz, eu tenho que me ajoelhar, cara. Isso aqui não é normal, não. Eu me ajoelho e continuo. Quer dizer, diante da presença de Deus, ninguém se mantém orgulhoso, Douglas.
Então, o que a gente tem que buscar é isso, sabe? Esse conhecimento de Deus e a presença dele. Isso aí vai resolver tudo. Amém, né? E eu queria deixar Provérbios 16, versos 18 e 19. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Você vê aqui uma sequência, né? A soberba precede a ruína. Então, acredito que nós temos que buscar a humildade sempre, nós temos que entender qual é o nosso papel diante da sociedade, diante da igreja local, diante do nosso trabalho, para que nós, de fato, não tome à frente daquilo que só Deus é capaz de fazer e de ser, porque a glória tem que ser somente dele, e trazendo para todo o nosso bate-papo, né? Não tem como a gente se gloriar se não ser no Senhor. O apóstolo Paulo fala isso em duas de suas cartas. Se é se gloriar, se glorie nele, porque ele é quem venceu, é ele que é a salvação, e nós temos que estar, gosto até dessa palavra, arraigados nele, para que um dia nós possamos morar na Nova Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. É como diz Paulo, né, que quando eu sou fraco aí que eu sou forte, né? Quando a gente realmente se apequena, né, diante de Deus, porque nós servimos a Deus e Jesus era a figura de Deus aqui na terra. Paulo vai dizer em Filipenses 2 que Jesus se humanizou de fato, se rebaixou, né? Quando a gente olha para Deus, toda a sua glória, a sua majestade, se rebaixar, é algo que a gente precisa copiar, né? Acho que isso não é o nosso comportamento, como nós deve ser, né? Então eu queria agradecer ao pastor Eduardo por ter abrilhantado aqui nesse nosso momento, né? Agradecer ao Léo também, muito, muito bom. E que essa mensagem fique no seu coração, de que nós venhamos tirar todo o orgulho do nosso coração, né? E adotar a humildade, né? Sermos humildes, como Jesus falou, mansos e humildes de coração, assim como ele era, né? Também. Então, o pastor quiser falar alguma coisa para agradecer, o Léo também. Eu quero agradecer o convite, Douglas. Eu, como disse, né, eu assisti os 2 últimos e gostei demais. E já fiquei imaginando que o Douglas me convidar, eu vou ficar feliz ali de participar. E fiquei muito feliz mesmo. É um papo muito legal, muito bom. E eu espero que vocês continuem, né, com outros temas, e que Deus abençoe, que muitas pessoas sejam abençoadas com a nossa conversa aqui, que a nossa grande pretensão é essa, né, que vidas tenham sido tocadas, né, crentes tenham sido tocados, e eles desejem realmente se libertar de todo orgulho e toda vaidade, e busquem a humildade, como você falou, que é o exemplo de Jesus. E eu também quero agradecer, fiquei muito surpreso pelo convite e feliz ao mesmo tempo, né? Porque para mim é um privilégio, como falei, estar servindo ao Senhor, falar sobre esse assunto tão importante no meio de vocês e na igreja local. E agradecer a Deus pela oportunidade, né, de ter plataformas digitais que pode nos fisgar, nos interagir, conteúdo bons, né, para a gente aprender e tirar um pouco a nossa visão do mundo, das coisas que estão acontecendo aí fora. E glória a Deus por isso, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Vamos só encerrar com essa canção que é do Baruch, que ela se chama que Ele Continua Sendo Bom. Que apesar de todas as coisas, esses males, né, lockdown, mas o Senhor permanece bom, Ele permanece conosco, né? Isso que nos conforta. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar,
mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Amém, pessoal. Deus abençoe a todos. Até a próxima sexta, nosso próximo encontro. Amém. Fiquem com Deus.